Agora a Bia vai começar, depois eu encerro. A dupla. Bem, o que se fez aqui hoje foi uma genuína demonstração de compartilhamento de conhecimentos e de experiências das mais diversas fontes, digamos, que se centrou nos temas de avaliação e de planejamento de ciência, tecnologia e inovação, mas que vai muito além disso, né? Envolve também os temas de prospecção, os temas de reorganização institucional, de gestão estratégica, de propriedade intelectual, de financiamento, né, das CTI. Enfim, temas que o GEOP vem trabalhando há mais de 20 anos, tem uma controvérsia aí, que o Rui Albuquerque colocou de manhã, e que vem contribuindo para o seu entendimento em suas diversas óticas, né? Tanto de uma forma conceitual, como uma forma também institucional, uma forma de contribuir para as instituições do sistema do país. E, com isso, a tentativa é justamente essa, na verdade, acho que o correto não seria de atingir a fronteira do conhecimento, né? Talvez no conhecimento a gente não deva atingir a fronteira, mas ajudar a alargar essa fronteira, né? E, com isso, acho que o GEOP vem cumprindo bastante bem esse papel nesses últimos tempos. Bem, o Departamento de Política Científica e Tecnológica abriga um conjunto importante de grupos de pesquisa, sendo o GEOP um dos mais ativos dentro desse conjunto. E, no departamento, os temas de avaliação e de planejamento de ciência e tecnologia se apresentam e se apresentaram desde a sua constituição, a partir de diferentes matizes, óticas também, né? Vide aqui, como a professora Leda comentou de manhã, né, o próprio trabalho da professora Sandra Brizola, que infelizmente faleceu semana passada, que trabalhava, por exemplo, com indicadores, que também é aí uma peça importante para os trabalhos de avaliação, por exemplo, né? Sem indicadores é difícil a gente fazer avaliação. E isso, então, exige trabalhos de pesquisa, né? E, com isso, o departamento tem aí, acho que uma grande vantagem, porque nós temos ali um programa de pós-graduação bastante forte, e pesquisa e pós-graduação são quase sinônimos, né? Principalmente no Brasil, eu acredito nisso, e numa instituição como a Unicamp, que é uma universidade de pesquisa, num departamento de política científica e tecnológica, um departamento que tem na sua pós-graduação uma marca registrada, com um programa de pós-graduação bastante reconhecido no país e que vai além das fronteiras, inclusive, do país, né? E é isso que eu queria me centrar um pouco nessa minha fala, né? Como o GEOP se cercou dos alunos de pós-graduação do departamento, né? E vem conseguindo transmitir a esses alunos futuros, ou, enfim, pesquisadores, né, vários valores importantes para se desenvolver um trabalho de pesquisa. Valores como o rigor metodológico, o rigor das técnicas, um olhar investigativo, o compartilhamento, a troca de experiências e mesmo o compromisso. E o GEOP tem feito isso desde que começou, desde antes da sua criação, né? Nosso grupo, como bem colocou o Rui Albuquerque de manhã. Bom, aí tem um pouquinho de controvérsia também, mas eu posso dizer 27 teses e dissertações estritamente relacionadas ao grupo, né? Então, ao GEOP, que dá mais de uma por ano,
né, nesses últimos 20 anos. Fora também os trabalhos de pesquisadores que se juntaram e vêm se juntando ao grupo, pesquisadores também de diversas instituições de pesquisa, que já vêm como pesquisadores para cá, ou também vêm fazer a sua formação de pesquisador aqui, e encontra no GEOP uma base ou um ambiente bastante propício a isso, né? Então, ganharam e ganham todos, né? Ganha o GEOP, com essa estrutura, ganham os alunos, pesquisadores, ganha o Departamento de Política Científica e Tecnológica, ganha o programa de pós-graduação, certamente, e o próprio sistema de ensino e de pesquisa do país. De ensino, pesquisa, de ciência e tecnologia do país. Porque, nesse quesito, né, o GEOP não respeita fronteiras. Ele vai alargando, né, e vai colocando seu conhecimento e atraindo essas pessoas dos 4 cantos do país. Então, a esperança é que o GEOP mantenha essa sua característica, né, de promover esses trabalhos nessas linhas, de fortalecer esses temas, de colocar assim um olhar investigativo, fazer os questionamentos e proporcionar isso ao sistema de ciência e tecnologia do país, a partir, então, dessas pessoas que ele agrega e do fortalecimento dessas temáticas e, portanto, do próprio sistema de ciência, tecnologia e inovação. Obrigada pela atenção. Obrigada, Bia. Eu acho que a mesa de encerramento é esse momento também de olhar para trás. E para o dia de hoje, eu fui tentando anotar algumas coisas e tentar terminar também no mesmo clima menos formal do que um evento tradicional, né? Então, a gente viu durante o evento que esse é um ano de comemorações. A gente não mencionou explicitamente, mas nós estamos no ano de comemoração dos 50 anos da Unicamp. Esse evento faz parte dos eventos dos 50 anos. Então, a Unicamp está completando 50 anos. É a última vez que ela participa daquele ranking mais jovem, né? Então, foi uma boa ascensão no ranking, né? Então, a gente tem aí os 30 anos do grupo de agroindústria, que o Rui mencionou de manhã. O Hernan lembrou os 30 anos que se ouve falar que o investimento em CITI vai chegar em 2% do PIB. São 30 anos do DPCT. A gente completou recentemente 20 anos da morte do professor Herrera, que fundou o IG e teve um papel importante no DPCT, no GEOP, e os 20 anos do GEOP, né? Nesse tempo, nessas 2 ou 3 décadas, a gente ainda não tem muita certeza, muitas coisas mudaram, né? Então, primeiro, os temas que a gente trata, né? Como o Rui estava lembrando hoje de manhã, quando contratou o Sérgio, era para tratar de biotecnologia, mas ele trabalhava com fermentação. E aí a biotecnologia vai para sequenciamento genético, depois vai para proteômica, metabolômica, e a gente vai acompanhando os temas, né? As roupas, né? A gente passou de pessoas usando calça amarela para camisa com abotoadura, né? Os modelos de inovação, a gente passa de CIT, MCT e GOP para CTI, MCTI e GOP. E também a gente passa de uma ideia de olhar a avaliação e o planejamento como uma coisa estranha para entrar numa onda de fazer isso de forma sistemática, fazer avaliação sistemática, com foco em avaliação de impactos. E não podemos lembrar que, nesses 20 anos, o Corinthians ganhou a Libertadores, né? E, em relação às instituições, né? As instituições, o GEOP ele nasce entrelaçado com o PCT, com o DPCT, com o IG, e ele expande, mandando e recebendo gente para outras áreas da Unicamp, para a FCA, para o NEP, para o Instituto de Economia e tal, e outras instituições do Brasil, né? Eu acho que a gente recebeu e contribuiu com avaliação, planejamento, prospecção, propriedade intelectual, financiamento e tal, com várias instituições que eu queria nomear algumas e a contribuição de vocês para não esquecer. Né? A Embrapa, o CNPEM, o CGE, a FAPESP, o CNPq, FINEP, o BNDES, o Procissur, o Fontagro, o Foragro, a ITTO, o NPI, o AIPO, o IAC, o IOC, a Fiocruz, vamos lá,
SUSEM, Fundecitrus, CTA, INPE, ISD, CNPq já foi, e assim vai, né? E, nesse tempo, algumas coisas mudaram, mas tem algumas coisas que são constantes, né? Então, primeiro, a avaliação é difícil, é trabalhoso e tem ficado cada vez mais complexo, né? E a gente vê um movimento aí de tentar criar padrões em termos de avaliação, criar indicadores, entrar na OCDE, e uma coisa que não mudou muito, né, que é essa frase que o Márcio Miranda colocou, que retrata bem o posicionamento da avaliação no ciclo da política, que é aquela preocupação excessiva com o ex ante, um completo desconhecimento sobre o que acontece durante, com exceção da parte financeira, porque você tem que dizer quantas viagens foram, tá? E uma tentativa de avaliar os resultados de forma despreparada, né? E, no planejamento, a gente sempre ouve, né, o mote do blog da Adriana, no outro dia, aqui é diferente, São Paulo é diferente, o Brasil é diferente, né? E como a gente tem esse desafio de tratar de forma diferente os diferentes. E outra coisa que a gente viu que não mudou muito, a descoordenação e a descontinuidade das políticas, dos ministros, né, que jogam por terra o planejamento e a avaliação, especialmente aqueles que são de longa duração. E que as coisas mudam, isso é constante, inclusive o passado. E o que a gente acha que está a caminho e que a gente gostaria de acreditar que está vindo e que a gente contribuiu e que tem ainda bastante para contribuir? Essa questão de criar sistemas de avaliação e planejamento que ajudem na coordenação e na criação de interfaces entre as agências governamentais e os órgãos de fomento. Então, aí tem um modelo de avaliação global, sistema integrado de avaliação, né? E lembrando que, citando o Hernan, né, se cada um criar o seu próprio sistema de avaliação, ninguém vai conseguir conversar. Ou, citando o Sérgio Paulino, que cita um prêmio Nobel, se cada um fizer a sua parte, vai piorar muito, né? A ideia é que você precisa coordenar. E eu acho que está ficando cada vez mais claro que a gente não pode, em avaliação, confundir o momento de coletar os dados com o planejamento da avaliação. Você pode coletar os dados daqui a 10 anos, você tem que ter pactuado e tratado disso agora, não daqui a 10 anos ou 15 anos, 10 anos, né, 5 anos depois que terminou. A gente acredita e tem se esforçado para ajudar na preparação das equipes internas, para avaliar, para planejar, para fazer prospecção. Inclusive, gostaria de fazer a propaganda do nosso curso de extensão de avaliação. Tem um folderzinho lá na saída, que vai ser em fevereiro, né? E está com as inscrições abertas. E nessa questão de avaliar para mostrar se a lavadora está lavando mais branco mesmo, e não só quantos parafusos tem. O que eu vejo como alguns poucos desafios aí para o nosso futuro, para os próximos 20 anos, né? Essa nossa tarefa de olhar para as nossas próprias experiências do GEOP, fazer meta-análise, fazer meta-avaliação e continuar estudando, né? Porque os indicadores mudam, a gente tem que evoluir com a história, e isso vale para o planejamento e vale para a prospecção. E, usando a frase do Claudenício, né, eu queria falar um pouco desse caldo de cultura do GEOP, dando alguns números. Aí são os nossos parafusos, as arruelas, as placas e os motores, né? Então, a gente conseguiu contar, e aí, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Provavelmente, se você perguntar para outra pessoa, vai ser outros números, mas a gente conseguiu contar 142 pessoas que passaram pelo GEOP nos projetos e atividades. A gente fez projetos com 9 países, mais de 30 instituições públicas e privadas, 8 organismos multilaterais. A Bia já mencionou as dissertações e teses, os pós-docs, né? 140 artigos nacionais e internacionais. Né? E eu queria agradecer, né, todas essas pessoas que passaram, e foi um momento muito legal entrar em contato com essas pessoas por conta da realização do evento. A gente recebeu várias mensagens de pessoas que não poderiam estar aqui hoje, inclusive do Tuca, que mandou uma mensagem bem legal, que eu queria ler um pedacinho, né? Que ele queria dar os parabéns para a equipe do GEOP pela perseverança, pelos desafios intelectuais que vocês têm se colocado, que contribui para fertilizar um pouco a aridez que domina o nosso ambiente intelectual. E, então, agradecer especialmente as pessoas que se esforçaram para esse dia de hoje acontecer, o Fábio, a Sônia, a Thaís, a Camila, a Paula, o Sérgio, a Adriana, o Franco,
não esqueci ninguém, mais os outros todos, e que vem os próximos 20 anos, e agora vamos para o coquetel. E eu só queria pedir para todo mundo assinar a lista de presença, porque a gente tem uma competição interna aqui de quantas pessoas participaram do evento. E o coquetel vai ser no Espaço Mendocino, Sabores Mendocinos. Quem não souber chegar, a gente dá algumas orientações. É isso.